Muito bem, vamos lá. Então, eu sou o professor Elvis Bin, do Departamento de Ciências Contábeis, né? Estamos aqui hoje para dar andamento no nosso projeto de extensão, gestão contábil, com foco na capacitação de empreendedores. Dentro do nosso projeto, né, é levar os empreendedores de outros cursos da universidade, principalmente, né, que estão se formando ou já estão no final de sua formação, para ter o conhecimento das técnicas contábeis, na verdade, algumas ideias sobre que caminho tomar da profissão. Então, se vai constituir uma empresa, se vai trabalhar de forma autônoma, ou se vai trabalhar como empregado registrado em outra empresa. Então, dá um panorama aí desse caminho aí do profissional empreendedor. Sabemos que alguns cursos não têm nenhum contato com a parte contábil, né? E isso também deixa uma lacuna na hora de seguir a profissão. Então, nós estaremos aqui trazendo a vocês como constituir uma empresa, qual seria o caminho, quais as noções, qual a necessidade, às vezes até dá uma noção de que caminho tributariamente você vai tomar, e esse projeto do departamento já vem de algum tempo, nós já tivemos, né, com o professor Leandro no ano passado, foi ano passado, né, professor, logo no início do ano, né? Foi. Também na medicina, hoje de manhã teve a apresentação para a engenharia, né? Então, nós estamos aí, nos cursos interessados, levar essa noção. A contabilidade, já dentro do Centro de Estudos Sociais Aplicados, ela já é requerida nos currículos, né? E hoje está sendo estendida também para os cursos lá de biblioteconomia, arquivologia, que estão juntos. A própria engenharia também já tem uma disciplina de contabilidade. Então, cada vez mais vem demandando essa necessidade dos profissionais de outras áreas terem aí o contato, pelo menos ter as noções da contabilidade, porque tudo que nós fazemos hoje tem um reflexo aí, vamos falar assim, tributário fiscal, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica nas empresas. Então, a Jaqueline já entrou, acabou de sair da reunião, então ela vai fazer a apresentação, né, e eu vou estar à disposição em conjunto com ela para nós darmos andamento aí. Eu sou um dos docentes do projeto, então nós temos uma discente, Amanda Nogueira, e a Jaqueline Ananias, que vai apresentar hoje. Eu sou a Jaqueline, e hoje nós vamos passar para vocês algumas informações, né, que é essencial quando vocês se formarem, porque não importa a profissão que qualquer pessoa se forme hoje na graduação, ela precisa de um contador, né? E às vezes para vocês não serem passados para trás, essas informações vão ser necessárias, ou para vocês entenderem que algumas obrigações são obrigatórias que vocês têm que fazer. Então, mais para frente, eu falo assim, não adianta a gente correr, né? Tudo vai para a contabilidade. Você pode chegar em qualquer momento da vida, você vai precisar fazer uma declaração de imposto de renda. Eu faço ajuste até hoje de pessoal que esquece, né? Então, assim, a gente quer nesse momento passar algumas informações para vocês. Então, nós vamos passar agora sobre o imposto de renda, alguns encargos trabalhistas para quem for optar, né, por fazer o trabalho com folha, aplicados à profissão de vocês. Tá? Hoje vocês podem atuar de 3 maneiras, sendo profissionais liberais, autônomos, né, contratados pela CLT ou como pessoa jurídica, ou seja, vocês podem ser os profissionais que prestam serviço dentro de clínicas ou até mesmo por conta mesmo,
tá? Que vocês vão ter as pessoas, ou tem essas clínicas compartilhadas. Vocês podem ser contratados de alguns hospitais. E também a gente fala que é criar a própria empresa, ter a própria clínica. Então, vocês precisam saber essas informações para quando vocês fizerem a folha dos funcionários de vocês. Como profissional liberal, tá? Ele existe hoje a tributação que ele é aplicado na tabela de imposto de renda da pessoa física, tá? Então, ele pode ser feito o recolhimento pelo Carnê-Leão, que ele é um recolhimento mensal. Ele não exige uma assessoria contábil, tá? Legalmente, vocês não precisam, como profissionais liberais, terem um contador. Mas é importante que vocês tenham pelo menos alguém para dar esse suporte, uma consultoria para vocês. Não existe, então, essa assessoria constante da contabilidade, mas é necessário que vocês tenham esse respaldo de um contador para saber o que vocês podem ou não fazer sobre parte fiscal, que é muito importante, parte do departamento pessoal, como recolhimento de INSS, tá? E vocês têm uma necessidade hoje, dentro do profissional liberal, que ele é a confecção do livro caixa, tá? Então, o que o livro caixa ele vai fazer? Vocês vão colocar todas as receitas, ou seja, todos os recebimentos de vocês, tá? De cada prestação de serviços e também as despesas, tá? Tudo que for relacionado à prestação de serviços tem que ser colocado nesse livro caixa, tá? Desde qualquer gasto com combustível, compra de material para prestação de serviços. E é feito assim, vocês vão fazer o lançamento das despesas, que são dedutíveis, né, para fim de imposto. E aí o lucro que ele é tributável, ele é calculado depois o imposto de renda e a contribuição social, tá? Desse lucro tributável, vocês podem abater, é possível vocês abaterem algumas despesas, como o aluguel, energia, telefone, tá? INSS, que é algo que vocês têm que recolher, entre outras despesas. Mas essas são as essenciais que vocês podem lá tirar das receitas do livro caixa. A carga tributária, ela é bem maior, tá? Do que uma pessoa jurídica. Porque para a pessoa jurídica, ele exige hoje umas formas mais fáceis de você pode ser feito a gente fala que é uma consultoria tributária para você saber quanto imposto você paga menos, né? Então, como profissional liberal, vocês pagam um imposto um pouco mais alto, infelizmente. O imposto de renda, ele é obrigatório, né, como pessoa física. E a tributação, ela é feita através do CPF. Então, ele é feito o recibo de emissão de serviços prestados, tá? Então, vocês podem fazer a junção de todos os serviços para vocês fazerem a declaração de imposto de renda, mas é interessante que, se vocês forem fazer a própria declaração de imposto de renda, tá? Que é bem fácil. Anualmente, vocês podem contratar um contador, uma pessoa que tenha um conhecimento, mas sempre que vocês forem fazer sozinhos, o interessante é que vocês tenham um respaldo de alguém para dar o direcionamento, porque para vocês confundirem o que é rendimento tributável com não tributável, é 2 palitos. Então, assim, eu falo para vocês, dá para vocês fazerem uma junção, por exemplo, prestei serviço para essa clínica, prestei 20 serviços, junta tudo e faz uma declaração só de rendimento. Ou vocês prestaram serviços separados para várias outras clínicas. Então, vocês têm que entender que não é só pegar um CNPJ de uma e jogar todas das outras que vocês prestaram serviço junto. Isso é uma obrigação que um contador ele tem todo esse respaldo para dar para vocês. Caso vocês não saibam, existe hoje consultoria que presta apenas o serviço de tirar dúvidas, tá? Por isso que para a gente é uma época bem congestionada de trabalho. A tributação ela é feita através do Carnê-Leão, tá? E ele é ajustado anualmente pela tabela do imposto de renda de pessoa física, tá? O Carnê-Leão, o que é o famoso Carnê-Leão? Ele é destinado apenas para o profissional liberal, tá? E ele é essencial para a declaração do imposto de renda. Vocês não podem declarar imposto de renda se vocês não tiverem o Carnê-Leão, tentando regularizar tudo. Então, assim, se vocês já estiverem trabalhando, sei lá, como estagiário, já recebendo alguma coisa e forem em valores altos que depois vocês vão precisar declarar no imposto de renda,
vocês precisam entender que esse carnê-leão ele precisa ser preenchido corretamente. Quando vocês se formarem, se vocês forem prestar serviços diretamente para alguma clínica, já verifiquem já a regularização para vocês fazerem um carnê, tá? Ele é feito o recolhimento do imposto de renda apurado mensalmente, tá? Então, sobre o valor total das receitas de vocês vão lá, desconto ali, e aí vocês vão fazer o recolhimento pela tabela do imposto de renda. Tá? Obedecendo às regras do imposto de renda, ou seja, a dedução da parcela, se tiver também dependente. E ele é obrigatório no imposto de renda que ele incide sobre os rendimentos que a pessoa física recebe de outra pessoa física ou do exterior. Então, se vocês receberem, prestarem serviço para uma outra pessoa, também física, vocês precisam declarar, tá? Assim como se vocês prestarem serviços também para fora do país ou para empresas de fora, tá? Pois são valores que eles não têm tributação da fonte pagadora, então eles precisam ser declarados no imposto de renda. Ou seja, quem pagou, ele não retém o imposto, então você vai fazer a declaração. Então, para a Receita Federal, tranquilo, Leandro, para a Receita Federal, ele se usa o carnê-leão para receber das pessoas físicas o rendimento vindo de outras fontes que elas não controlam. Então, porque a Receita, para eles controlar esses rendimentos, é muito mais difícil, é muito complicado, tá? Então, o profissional liberal, ele quem é? É quem tem formação universitária, vocês vão se formar em medicina, ou técnica, e exerce a profissão como autônomo. Aí tem liberdade, o que é ótimo, né? Porque vocês vão poder administrar horários, né? E ele pode ser empregado ou trabalhar por conta própria, como advogado, médico, dentista, até contador também, psicólogo, arquiteto, engenheiro, jornalista. E as pessoas assalariadas e, portanto, que não recebem os rendimentos da empresa, ou seja, que não recolhem o carnê-leão, pois as empresas já recolhem mensalmente o imposto de renda. Então, quer dizer, o carnê-leão é só para quem não tem vínculo empregatício, porque quando você é registrado pela empresa, a empresa já recolhe mensalmente lá o seu imposto de renda, o seu INSS, tudo certinho, direto na fonte, tá? Ele obedece a uma tabela, tá, de tributação que é criada pela Receita Federal, que chama-se tabela progressiva, ou seja, conforme aumenta o rendimento, a alíquota de imposto também aumenta, assim como as parcelas dedutíveis também mudam mensalmente. Mensalmente não, de acordo com a faixa da alíquota, tá? E as alíquotas, elas progridem, então, como eu falei para vocês, de acordo com o rendimento. Conforme o rendimento de vocês for maior, ele vai numa faixa da alíquota do imposto e a parcela dedutível correspondente à alíquota, tá? Existe uma faixa de isenção, tá? Mas o valor, ele muda anualmente, tá? E a pessoa física, por exemplo, se a pessoa física ela teve lá um rendimento, tá, de 1998, ela está isenta de pagar o imposto de renda retido na fonte, tá? Então, assim, sempre obedece à tabela. É uma tabela simples de vocês, direto vocês colocarem lá imposto de renda 2020, por exemplo, vai ter a tabela e vocês olham lá o valor total dos rendimentos de vocês. Como que é feito o cálculo aí depois? A gente vai chegar lá na frente, mas só para vocês terem a noção. Vocês vão pegar o valor lá total do rendimento de vocês, descontado da alíquota do INSS correspondente da faixa do recebimento de vocês. E daí vocês, descontados do INSS, vocês descontam o IRPE. Ai, meu Deus. Desculpa, gente. E o preenchimento, né, do carnê-leão, ele não isenta da declaração de imposto de renda. Ou seja, se vocês preenchem o carnê-leão, não quer dizer que vocês não precisam declarar imposto de renda, quer dizer que precisa sim. No próximo slide, a gente tem um pouco do exemplo do livro caixa, de como é feito o livro caixa que vocês precisam declarar, caso vocês optem por fazer prestar serviços como autônomos. Lembrando que, mesmo que vocês sejam assalariados, tenham própria clínica, vocês também podem prestar serviços autônomos para outras empresas, outras pessoas. Então, obedece aqui a regra que vocês têm que fazer o preenchimento desse carnê, tá bom?
Aí aqui a gente tem, então, como que é feito o resumo do livro caixa, né? O total de receitas, das despesas dedutíveis. Ixi, professor, tá dando eco aqui. Não, já resolvi. Tá, aí desconta se estiver imobilizado, que é classificado como imobilizado, né? Por exemplo, se vocês comprarem veículos para prestação de serviços, única e exclusivamente para a empresa ou para serviços, ele entra como imobilizado da empresa. E assim como, por exemplo, se vocês comprarem computadores, notebooks, existe um valor mínimo hoje para ser considerado imobilizado. Então, tudo que vocês comprarem acima daquele valor tem que ser classificado hoje dentro do livro caixa de vocês como imobilizado. Para a gente, pensando em empresa, a gente tem hoje um balanço patrimonial que ele tem a classificação, balancete, tudo isso certinho para cada uma dos bens que a empresa tem, tá? E aí tem os totais de despesas indedutíveis, que são aquelas que não dá para deduzir de forma nenhuma para imposto de renda. Então, quer dizer, eu acho que, se eu não me engano, salvo engano, professor, você me corrija, por exemplo, multa, você não pode deduzir, né? E aí você tem um saldo de livro caixa, e desse saldo você vai pegar lá o valor do recolhimento lá do seu salário, multiplicado pelo valor do INSS, que ele obedece, por exemplo, o valor patronal da empresa, e depois vocês fazem as deduções. A gente tem o exemplo da tabela do imposto de renda. Então, como eu expliquei para vocês, existe uma faixa etária ali. Acima dessa alíquota que está ali, dessa primeira alíquota, o valor que obedece a R$ 1.903,98, por exemplo, ele é um valor que ele é isento de pagamento de imposto de renda. Então, se você pegar lá o seu recebimento mensal, tá? Sua receita mensal total, e ela descontada dos 20% lá do INSS, der menos que 1.903,98 ou até 1.903,98, vocês não pagam o imposto de renda mensal. Então, quer dizer, não precisa preencher o carnê-leão caso não tenha recolhimento do imposto de renda. Mas nos meses que der recolhimento, é obrigatório fazer o recolhimento do carnê, pelo carnê, tá bom? Não pode se esquecer disso, pelo amor de Deus, gente, porque depois para resolver o BO é grande. Aqui a gente tem uma tabela progressiva anual, que ele é o valor dos rendimentos totais do ano, para vocês entenderem como é feita a parte de declaração de imposto de renda de pessoa física, que é feito lá, geralmente é feito até 30 de abril, tá? Esse ano, por exceções à parte, a gente fez até 30 de junho, tá? E é como que é feito o cálculo do imposto de renda. A gente vai pegar o total lá das receitas, descontar as despesas dedutíveis, né, que eu falei para vocês, aluguel, água, luz, telefone, internet, desconta o INSS, né, que é recolhido lá do carnê. Se tiver dependente, a gente tem na tabela do imposto de renda, vocês vão verificar o valor do imposto de renda. Agora, se não me engano, é R$ 189,90. Aí vocês vão ter a base de cálculo para imposto de renda mensal. Aí, desse valor, vocês multiplicam pelaquela tabela, tá? Mensal, a alíquota, e daí vocês fazem o valor do recolhimento mensal do carnê. Aqui a gente tem um exemplo, né, de ajuste anual do imposto de renda. Vamos lá sobre a obrigatoriedade da declaração, tá? Os rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70. O que significa? Jaque, eu não entendi o que significa rendimento tributável. Existe hoje alguns rendimentos que a gente recebe. Eu vou dar um exemplo simples para todo mundo entender. Existe o rendimento tributável e não tributável. O não tributável, oh meu Deus, falhou agora aqui. O que você recebe da Nota Paraná? Se vocês recebem lá o valor mensal lá, todo mês, se ele passar lá de um valor, ele é um rendimento que ele não entra tributação, tá? Porque já foi recolhido lá quando você fez a compra. Então, tipo, esse valor entra para você. Mas recebimentos como salário, alguma coisa que vocês recebam mensalmente por prestação de serviços,
esses rendimentos, eles são, na contabilidade, eles são classificados como tributáveis. Ou seja, tem que ser aplicada uma alíquota de imposto que a Receita vai tirar a parte dela lá. Porque lá, por exemplo, no Nota Paraná, a Receita já tirou a parte dela. Quando vocês fizeram a compra lá naquele cupom fiscal, na notinha, vocês podem olhar lá embaixo que tem o valor da alíquota de imposto incidente sobre a compra que vocês fizeram. Então, se o rendimento total anual, tá, de vocês, ele passar de 28.559,70, ele tem que ser feita a declaração do imposto de renda. Se os rendimentos forem superiores a 40 mil, tem que declarar também, tá? Existem alguns rendimentos que são isentos, né, de recolhimento de imposto. E se os bens, eles forem superiores a 300 mil. Então, por exemplo, você comprou lá um imóvel para montar a sua clínica no futuro. Você nem presta serviço aí, você nem tem ainda o seu CNPJ, mas você já comprou lá, você comprou carro, comprou equipamento, comprou tudo que você precisa de uma máquina, tem que declarar. Se é passar dos 300 mil, você precisa colocar, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de contratação da CLT, tá? Quem que é o contratado CLT, né? O contratado CLT é aquele que presta serviço dentro dos hospitais, que ele é contratado pelo próprio hospital, pela clínica, ele tem obrigatoriedade de horário. E a gente fala assim, CLT é quem tem obrigação de cumprir horário. Geralmente eu converso bastante gente, o pessoal fala, que compensa mais? Você organizar seu horário e prestar serviço no seu horário livre, né, conforme você mesmo mexer com a sua própria agenda, ou você trabalhar para uma empresa? Depende. Se você não tiver problema nenhum com o imposto maior, vai prestar serviço sozinho. Agora, se você tiver problema, fala assim, não, no meu bolso ninguém mexe tanto, vai trabalhar para uma empresa, tá? Então, vocês podem ser contratados CLT em hospitais, clínicas e outros, tá? Seguindo as determinações da convenção coletiva, ou seja, de cada região. Porque, vou exemplificar. Para cada estado, cada região, existe uma convenção coletiva que rege as regras trabalhistas. Existe a CLT, mas para aquela região existem regras específicas sobre valor total de salário, valor total quais os benefícios, horários, tá? E eles devem atender às leis trabalhistas que prevêem e não cabem a um profissional autônomo. Referente às demissões. Nossa, ele já tá mais pra frente aqui. Tá, deixa eu passar aqui da parte da jornada de trabalho aqui para vocês. 8 horas diárias. Diurnas, perdão. De segunda a sexta, tá? Que totalizam 40 horas semanais. Então, se vocês forem prestar serviço para trabalhar, né? Prestação de serviço. Trabalhar dentro de algum hospital, alguma clínica, vocês têm que ter noção de que vocês têm que cumprir essas 40 horas semanais, tá? Que elas são divididas por 200 horas mensais, tá? Que são 8 horas diárias, então, e aí já se enquadra dentro da CLT. Ou pode ser 8 horas de trabalho diurna de segunda a sexta com 4 horas no sábado, que totaliza 44 horas semanais. Essa jornada de trabalho já é uma jornada de trabalho que o pessoal mais conhece também nas outras áreas. Quem trabalha em escritório tem muito essa regra, tá? Dessa jornada de trabalho. Ou 8 horas e 48, tá? De segunda a sexta, que totalizam 44 horas semanais para não ter que trabalhar no sábado, né? Por exemplo, quem entra aí às 8 e tá aí às 6, mas tem 1h12, sabe? Tem aquele cálculo muito louco de horas lá para você não ter que trabalhar no sábado. Então, a empresa disponibiliza tudo isso aí. Outra forma de jornada de trabalho é a famosa 12/36. Eu tenho dó de vocês, na verdade, porque é muito difícil, gente. Vocês trabalham 12 horas e folgam 36. Mas é uma forma de jornada de trabalho que chama de folga compensatória, né? E durante essas 36 horas seguintes, vocês têm essa folga, vocês descansarem, resolverem as coisas particulares de vocês. E para o período noturno ou diurno, depende de cada empresa, tá? Dá um total de 42 horas semanais, sendo ofertada e custeada pelo empregador 1 hora de intervalo dentro da jornada de trabalho, tá?
E a outra opção também é a jornada de trabalho de 6 por 12. Eu acho que essa até é mais fácil, né, para vocês. Gente, é tão ruim não ouvir vocês, ninguém tá nem rindo, nem falando nada. Com comprimento de 6 horas diárias, né, de segunda a sexta, e com plantão de 12. Que triste, né? Não, graças a Deus que a gente tem vocês, porque a gente precisa mesmo de médico no momento que a gente está vivendo agora. E dá o total de 42 horas semanais contratuais, tá? E ele é ofertado, então, os 15 minutos de intervalo dentro dessa jornada de trabalho, tá? Dividido por 200, e ele é o total de 210 horas. Os descontos. Mas vão mexer no meu salário. Poxa, quanto que vai tirar de mim, né? Depende, gente. Se você for optar por Vale Transporte, é 6%. Coitado, né? É muito triste isso aí, Rafael. Então, o desconto básico, né? Hoje nós temos o desconto de previdência, que é o famoso INSS. E a gente tem uma tabela de INSS, então vocês vão verificar o valor total dos seus recebimentos, tá? E aí junta tudo lá. Numa folha de pagamento normal, chama-se proventos. Então vocês vão lá, proventos, e do lado vem as deduções. Eu sempre olho para minhas deduções para ver o que estão descontando de mim. Depois eu vejo os proventos. Aí vocês vão ter o valor de desconto de INSS. Depois, o valor total do salário de vocês, dos proventos, descontado do INSS, é a forma da base de cálculo para o imposto de renda, que é o mesmo, que obedece à mesma tabela do imposto de renda do profissional autônomo, tá? Se vocês optarem por Vale Transporte, ele é descontado 6% do salário mínimo, tá? Ele não é sobre o salário total que vocês recebem, é sobre o salário mínimo, que hoje é 1.045, então 6% desse valor. E o Vale Alimentação, que ele é limitado a 20% do total do PAT. Então, por exemplo, se o meu Vale Alimentação for R$500 por mês, ele só pode ser até descontado 20% desse valor do Vale Alimentação. Depende da empresa, tá? Porque geralmente a empresa desconta 10%, 15%, mas algumas se limitam ao valor do teto, que é os 20%. Então, vocês vão ter os encargos trabalhistas, né? Os encargos ordenados, salários, os encargos sociais, as previsões e as convenções coletivas aqui dentro da parte de quando vocês fazem a opção por trabalhar dentro de um hospital diretamente, tá? Convenção trabalhista das clínicas. A base dela, tá, de reajuste é maio. Ou seja, o que é essa base? O que é esse negócio de convenção já? O que é esse reajuste? Gente, hoje a gente tem a convenção coletiva que ela determina que anualmente existe um reajuste do valor do nosso salário. É bem pouco, mas é alguma coisa, entendeu? Salvo engano, algumas empresas às vezes esquecem, né, de fazer esse reajuste. Mas é o direito de vocês que vocês saibam que em maio, se vocês trabalham para dentro de um hospital, de uma clínica, em maio tem reajuste. Então, se vocês recebem 2.000 em maio, vocês vão ter um reajuste que a partir lá do ano, depois de maio, vocês vão começar a receber mais que 2.000. Tá? Então, sempre verifiquem a convenção coletiva de vocês, que ela vai ser assim, um amor da vida, para vocês verificarem sempre o que quer dizer que pode ser descontado, quais são os direitos e os deveres de vocês como funcionários contratados da CLT, tá? O piso salarial, 1.677, tá? E tem um adicional por tempo de serviço, que ele é 1% para cada 2 anos completo do mesmo empregador, incidente sobre salário base, que ele é percebido mensalmente até o limite de 10. Então, quer dizer, vocês ficarem lá 10 anos, depois de 10 anos, vocês só vão continuar com o mesmo valor dos 10%, tá? Não tem um ajuste maior que isso, do adicional de tempo de serviço, tá? Falando na parte de hora extra, vocês podem ter as horas extras, que é 50%, até 44 horas, né, semanais, e 100% após as 44 horas. Então, quer dizer, se vocês... sobre o valor, né? É o salário dividido pela hora normal. Então, por exemplo, se o seu valor de horas do mês é 200 horas, tá? Lá no seu contrato, lá que você tem que cumprir as 200 horas mensais, você vai pegar o seu salário base do qual você foi contratado e dividir por 200. Você vai descobrir o valor da sua hora. O valor da hora de vocês, 50%, ele vai ser o valor do salário,
tá? Do qual você foi contratado dividido pelo total de horas mensal. Quando for ocorrer adicional noturno, que é o trabalho depois das 10 horas, tá? Até às 7 horas da manhã, vocês têm um adicional de 40% do valor da hora, do salário hora, tá? Diurno. Então, sobre o salário lá da hora, que vocês já sabem que é 50%, obrigada. Vocês têm um valor a mais de 40%. Vale alimentação, tá? Hoje a convenção coletiva, ela diz que o vale alimentação é de R$260, tá? Ele não integra a remuneração dos empregados para qualquer efeito. Então, tipo assim, para apuração de férias, 13º, não inclui o valor do vale alimentação, tá? Então, não adianta, mas o meu INSS, ele tá errado, porque ele não tá contando que eu recebo aqui meu rendimento de vale alimentação. Não, tá certo, tá? Porque o INSS não desconta o vale alimentação, não é. Vale alimentação não entra na base de cálculo para INSS, nem para férias, 13º, nada. Isso é um benefício que a empresa paga para vocês. Tá? Hoje a convenção, ela prevê esse benefício de R$260. Então, se atentem isso. E quando vocês forem para alguma entrevista de trabalho, ou alguma empresa falar para vocês, nós não damos o vale alimentação. A convenção prevê o vale alimentação de R$260, tá? E ele é descontado o valor do 20% do salário, tá? Então, o valor de desconto de vale alimentação, R$52. A gente tem um adicional de férias, que é do respectivo abono de 34% sobre os valores das férias. Então, deve ser efetuado até 2 dias antes do início do período correspondente. Ao sair de férias, o funcionário, como o nome já diz, é um abono de férias, então ele recebe 1/3 do salário como bonificação para ele pegar esse dinheiro e usar nas férias dele, entendeu? Então, você vai receber um salário mais 1/3 disso, que corresponde a 34%. Se você recebe 10 mil, vamos falar 9 mil, você vai receber 9 mil mais 3 mil, 12 mil, quando você sair de férias, de 30 dias. Certo? Esse é o abono, então, esse é o adicional, que é uma ajuda para você sair de férias, conseguir viajar, fazer alguma coisa, tá? E ele é proporcional, tá? Se vocês não tiverem completado os 12 meses de empresa, né, que a gente fala, ele é calculado proporcional. Então, se vocês trabalharam 6, vocês vão fazer lá o cálculo total das férias para 1 ano e divide por 12 e multiplica por 6. Isso. Tá? Gratificações, né? Para quem trabalha com plantão à distância ou plantão de sobreaviso, ele é 1/3 do salário base, sem necessidade de pagamento de horas extras, tá? Quando chamado fora do horário normal da empresa. É assim, eu vou falar para vocês, para mim não é algo que compensa, mas pode ser algo que vocês verifiquem, eu tenho mais o salário, mas eu quero fazer ainda esse plantão à distância. Então, saibam que vocês têm direito a 1/3 do valor do salário, só que ele não se paga como hora extra. Então, quer dizer, não considera como aquele trabalho, quando vocês forem chamados para trabalhar, que ele é uma hora extra, tá? Ele é considerado como horário normal de trabalho. E para quem trabalha como home care, ele é um valor de 10% do salário mínimo nacional, tá? Do valor do país mesmo. Então, 10% sobre 1.045, tá? Sobre o trabalho com insalubridade. O salário de insalubridade significa assim. Salubridade significa que vocês trabalham com algo insalubre, ou seja... O risco na profissão de medicina, né, é o risco de uma infecção, é o risco de um vírus, de uma bactéria, então, e nas outras profissões tá sujeito a calor, a frio, né, trabalhos com muito peso, sobrepeso, então isso é insalubridade. Isso, e aí hoje tem 2 programinhas, né, que são o programa de prevenção de riscos ambientais e o de controle médico de saúde ocupacional, que são os programas que prevêem. Eles monitoram esse tipo de insalubridade e periculosidade em alguns casos também. Isso. Aí tem outra coisa que a convenção prevê, é referente à morte acidental e funeral. Então, isso tem um seguro de vida. Isso, é um seguro de vida, a pólice de 40 mil, caso haja morte, né? E por invalidez, se vocês prestarem algum serviço dentro da empresa, do hospital, que acaba
deixando vocês incapazes de exercer depois a profissão, tem também a apólice de 40 mil e um auxílio funeral de uma apólice de 10 mil. E 10 parcelas de R$ 400 mensal, que é a cesta básica, né, para a família, e o auxílio de jazigo de 10 mil. Tem o auxílio de cremação de 20 mil, de 10 mil, caso eu opte pela cremação, e um convênio assistencial participativo, tá? Que ele é para médico e o trabalhador, seus dependentes a título participativo, né? Por exemplo, clínica geral, geriátrica, então as pessoas da família também. E tem o auxílio aqui da administração da assistência, que é as apólices e os benefícios, que são previstos e custeados integralmente pela empresa, tá? O empregador aqui a gente chama de empresa. Então, é a empresa que paga isso aqui, tá? Sendo que o valor pago por fatos decorrentes de acidente de trabalho pode ser considerado para fim de abatimento de eventuais indenizações que é estabelecido pela Justiça do Trabalho e por causa do mesmo motivo. Tem ainda assistência à amamentação, caso, né, seja vocês mulheres lindas, vocês têm a licença lá, vocês têm direito aos 30 minutos, né, em período de 4 horas de trabalho, sem prejuízo dos vencimentos, então não vai ser descontado de vocês, pode ficar tranquila, porque a lei prevê que vocês têm esses 30 minutos para vocês amamentarem o filho de vocês. Então, voltou da licença maternidade, mas está amamentando ainda, a cada 4 horas, vocês têm direito a 30 minutos para amamentar o filho de vocês. Considerando, né, os horários diferenciados praticados na área de saúde. Inclui o sistema de compensação, que é o 6x12 e o 12x36. Então, tem o horário de amamentação. Então, por exemplo, que nem o que eu falei para vocês. A jornada de trabalho de 4 horas tem direito a 30 minutos. Quando vocês têm trabalhando a cada 6 maior, a jornada de 6 horas, vocês têm 45 minutos. Quando for maior, a cada 8 horas, 60 minutos. E a cada 12, 90 minutos, 1h30. Só para a gente, eu vou voltar aqui, só para você, porque eu vou falar sobre as demissões, porque ficou lá em cima, mas é só para vocês entenderem. Referente à demissão, tá? Ela é feita no sindicato, mas o sindicato ele pode se recusar a homologar as rescisões de trabalho quando ele julgar que falta documentos para isso ou suspeitar de fraude, tá? Então, a solução dos impedimentos sem prejuízo de prazo de multa. Hoje, a lei, ela prevê os acordos, né? Mas tudo que o sindicato desconfiar, ele falar que não vai fazer a homologação da rescisão, sindicato pode, tá? Então, tem que sempre se atentar que a empresa tem que estar corretinha com as informações lá na rescisão do médico, da médica, porque senão o sindicato não prevê a homologação. Tem que ter no mínimo 1 ano de empresa, eu acho que para poder fazer a homologação no sindicato, né? E todo empregado que tiver a rescisão contratual efetuada nos 30 dias que antecedem a data base, que seja aquela data base dos meses, terá direito a receber a indenização adicional prevista na lei. Aviso prévio. O aviso prévio. Hoje a lei, ela determina que... Vocês estão me ouvindo bem? Hoje a lei ela determina que seja mantido o prazo de 30 dias de aviso prévio, né? Para funcionários com até 1 ano de serviço na mesma empresa. A cada 1 ano a mais, ele tem direito a mais 3 dias de aviso prévio, tá? E ele se limita a 90 dias. Então, vocês... conforme vocês vão passando 1 ano na empresa, vocês vão ter direito a mais 3. Então, por exemplo, vocês têm 2 anos de empresa, vocês têm direito a 36 dias de aviso prévio, tá? Então, aqui embaixo tem até isso que eu acabei de explicar. Então, limitado lá aos 90 dias, que são 20 anos de trabalho dentro da mesma empresa, no mesmo hospital ou clínica. De acordo com a convenção coletiva, né? O acordo coletivo daqui da região, que é o Sindsaúde, e entre o Sindsaúde e os estabelecimentos de saúde, desde que tenha a participação do sindicato patronal, é possível ser feito, então, um acordo coletivo, que é o que eu comentei agora há pouco. Agora, a lei, ela prevê, né, esses acordos. Quando outro procedimento deverá ser através da CCT, que é a Convenção Coletiva de Trabalho. Então, assim, tudo
o que a convenção determinar tem que ser feito de acordo com a convenção, tá? Aqui eu tenho aquele exemplo que eu até tinha falado lá para vocês sobre quando vocês veem a parte de proventos e descontos, tem aqui um Recibo de olerite, pagamento, é isso. recibo de pagamento, e aqui é os encargos trabalhistas que vêm descontados da folha de vocês, né? Então, por exemplo, se tem, como é feito o cálculo, se tem o adicional de insalubridade, a parte de por tempo, o adicional por tempo de serviço. Então, tudo vem sempre descritinho aqui. Esse aqui é um recibo. Agora nós vamos para a parte, então aqui tem as provisões, né? De férias, 13º e FGTS, tudo que a empresa tem que pagar para vocês, tá? Agora nós vamos para a parte onde vocês vão querer ir se juntar os amiguinhos com os amiguinhos e fazer uma empresa. Lembrando, né, Jaqueline, que o profissional pode trabalhar em mais de um emprego também como registrado, né? Então, ele pode trabalhar numa clínica pela manhã, à tarde ele pode trabalhar em um hospital, né? E se desejar até, ele pode trabalhar à noite em outro local. Não há problema nenhum. Então, você pode ter quantos registros você, dentro da jornada normal, né? Que não se sobreponham, né? Então, ele pode ser registrado em mais de um local. E agora a Jaqueline vai falar do profissional contratado na opção de montar uma empresa pessoa jurídica, né? Gente, mas olha, eu vou falar para vocês, isso de vocês trabalharem em mais de um local, se atentem a sempre organizar sempre um horário para descanso para vocês, tá? Porque hoje nós estamos hoje vivendo num momento que nós estamos hoje, utilizar muitas doenças e outra, vocês precisam desse tempo para realmente descansar, porque vocês precisam estar sempre atentos e prestar um bom serviço. Então, eu sei que é difícil, mas é bom sempre descansar, tá? Agora a parte de pessoa jurídica, que seja, que nem eu falei para vocês, você vai juntar lá o Joãozinho com a Mariazinha, que são os melhores amigos da faculdade, e não conseguiram trabalho numa clínica ou num hospital, não vão fazer uma possível residência que vai gerar um trabalho, não querem prestar serviço sozinho, porque vai ser tipo, ir aqui de porta em porta. Então, você fala assim, nossa, então vamos montar uma clínica? Vamos juntar nós tudo? Eu tenho uma amiga que é fisioterapeuta, a minha outra que é nutricionista, vamos montar uma clínica? Calma que vamos ver o que acontece se vocês montam a clínica, tá? A tributação, ela é menor. Já para começo de conversa, então, com relação ao profissional liberal, já ajuda bastante, tá? O regime tributário. Vocês podem optar por 3 formas: lucro real, presumido ou simples nacional. Existe diferença entre eles, tá? O lucro real, ele é feito uma apuração mensal. Então, por exemplo, no mês que vocês tiveram lá um rendimento de 10 mil, o cálculo da tributação é feito sobre os 10 mil, mas no mês que vocês tiverem 2 mil, é sobre só os 2 mil. No presumido, não é isso, tá? Ele tem uma presunção de faturamento. Então, a gente presume-se que todo mês vai dar 10 mil. Mas no mês que for dar 2, eu vou ter que recolher sobre os 10 mil que eu presumi, tá? Então, tem que se atentar a isso, porque vou montar uma empresa aí, mas meu vizinho lá, ele tem umas noção de contabilidade, ele falou para mim isso aí. Mas se ele não é contador, ele não vai saber te instruir. Isso aqui é planejamento tributário. Isso aqui é importante você levar a sério quando você for montar uma empresa. Porque para você errar e para você ter que ir depois correr atrás do prejuízo, você tem uma chance grande de ter que fechar sua clínica porque você tá tudo errado. Não tá correto nem com documentação, tem que recolher tudo de novo. O Simples Nacional, tá? É uma forma mais simplificada de recolhimento, ou seja, eles vão juntar acho que são 6 impostos, INSS, RPF, contribuição social, e vai juntar tudo e vai recolher sobre o faturamento. Ele é uma forma mais simples, então, se vocês forem montar uma clínica para iniciar e estão com um pouco de dificuldade, eu indicaria vocês ir para a parte do Simples Nacional. Ele é muito mais fácil. Ele é assim, fácil, né? Para quem está de fora. Para quem tem que fazer ele, é muito difícil. Né? Então, o que precisa ter pessoa jurídica? Montar uma clínica, filho. Montar um hospital, você precisa de gente. Não corre, não, porque você vai ter que se apaixonar por um contador e torna ele seu melhor amigo.
Porque você vai ligar para ele 10 horas da noite, 11 horas, para perguntar uma coisa que não está saindo da sua cabeça, sobre o que você faz, porque chegou uma documentação lá da Receita e você não sabe o que é. Então, você vira melhor amigo do seu contador. Tá? Vocês podem ser uma sociedade simples ou pura, que ele é entre médico, né, com responsabilidade limitada. Então, médico com médico. A gente está falando de médico com médico. Uma sociedade simples, limitada, entre médicos com responsabilidade limitada, ou seja, meu é limitado a minha participação naquela empresa, tá? Ao capital social que eu investi. Então, se eu investir 40% do meu capital social, a minha responsabilidade com dívidas, com qualquer coisa, com credores, tudo é limitado aos meus 40%, tá? E a sociedade limitada, entre médicos, profissionais e outras atividades, que é isso que eu falei para vocês. Você tem uma amiga que se formou em nutrição, a outra que se formou em oftalmologia, a outra que se formou em fisioterapia, quer juntar todo mundo e montar uma clínica aí, sabe, mais genérica, não só direcionada para a parte médica. Ok, beleza, vocês podem fazer isso, tá? Só que ela vai se qualificar como uma sociedade limitada. Empresa individual, é você com você mesmo. Eu quis montar minha clínica, eu não quero trabalhar com outro médico aqui, porque a gente pensa diferente e eu quero direcionar isso aqui do meu jeito. Dá para ser feito também. E a Eireli, tá? Que ela também é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Vocês precisam ter o registro da empresa, tá? Registro da empresa, junto comercial, tá? Então, vocês têm que fazer o registro de registro de pessoas jurídicas, né, no cartório. Tem que regularizar a Receita Federal, Prefeitura, INSS, que é lá na Previdência, né? Conselho Regional de Medicina, sindicato, vigilância sanitária, bombeiro, tem que regularizar tudo isso aqui. Por isso eu já falo para vocês. Vocês abrirem coisas e falar assim, eu não vou pagar um contador para abrir minha empresa, e tudo isso aqui vocês vão ter que fazer sozinhos. E aí vai ser mais difícil, porque o contador já sabe para que caminho tem que ir, o que ele vai precisar. Vocês vão quebrar a cabeça. Então é mais fácil, paga, instrui, vai atrás de alguém, torna melhor amigo dessa pessoa, contrata a pessoa e ele vai te direcionar para o que você precisa fazer. Tá? É o porte da empresa. Uma microempresa, o faturamento ele deve ser igual ou superior a 365 mil reais por ano, tá? De acordo com a lei, né, complementar 139 de 2011. E quando ela for uma empresa de pequeno porte, ela tem que ser igual ou inferior a 4 milhões e 800 mil. E superior a 360 mil. Então, por exemplo, se ela for 370, ela já é uma empresa de pequeno porte, tá? Então, ela tem as regrinhas lá da lei de 139 também. Quanto pagar de imposto, né? Dependendo de alguns fatores, lá que a gente colocou aqui no slide, a diferença de tributos, né, e as obrigações. Então, como eu falei para vocês, depois, quando vocês vão abrir uma empresa, vocês precisam de um contador, de alguém responsável na parte fiscal e tributária, porque ele vai te colocar todas essas possibilidades. Olha, quanto você quer mais ou menos faturar? Você já tem uma ideia de possíveis clientes, quem vocês vão atender? A pessoa já vai sentar com você e fazer os cálculos para você. Já vai te direcionar, vamos abrir uma Eireli, vamos abrir uma empresa assim, vamos colocar pelo Simples Nacional, vamos optar pelo lucro real. Porque ele já vai te direcionar para uma coisa mais certa, entendeu? Então, dependendo de todos desses fatores iniciais, vocês vão saber quanto vocês vão pagar de imposto. Tá? Então, cada modalidade, como está aqui, tem características e alíquotas diferentes, né? E alguns fatores, eles impactam muito sobre os tributos mensais, né? Que além da escolha, então, de considerar qual a quantidade de empregados, que é, por exemplo, no Simples Nacional, de acordo com o número de empregados, a gente tem lá um fator para determinação da alíquota, da tabela que você se encaixa, tá? E os recolhimentos de INSS e FGTS. Então, vamos lá. Então, indo para a parte do lucro presumido, que eu falei para vocês, que é presunção do imposto. Ou seja, por exemplo, eu vou presumir, eu estou sendo positiva. Me formei médica, falo, eu sou muito boa, sou muito top, já tenho aqui 10 pessoas que eu vou cuidar todo mês, porque eu já sei que essas pessoas vão vir todo mês. Eu sei que vai me render, tirando todos os meus... Aí depois lá eu tiro tudo as minhas despesas, eu sei que essas pessoas aqui vão me render 12 mil.
eu já sei que eu quero pagar, aí eu já vou lá e olho no lucro presumido e falo assim, nossa, minha alíquota sobre faturamento é em torno de 11,33, né, sobre o faturamento, que já desconta aqui o ISS da prestação de serviço, né, que é a prefeitura de Londrina pega também a parte dela, a prefeitura de cada cidade vai ter uma alíquota aqui, tá, gente? Nós colocamos só de Londrina. Então, vou presumir que eu vou descontar 11,33 de imposto. Tá bom, beleza. Só que daí, chegou no segundo mês, acabou a euforia da inauguração da minha clínica. O pessoal, tá bom, eu fui tão boa que tá todo mundo, nossa, nunca mais passou na frente. Não é interessante o lucro presumido para isso. Quando eu presumo, tá, que eu já sei mais ou menos quanto que eu vou ter de rendimento, e eu sei que tipo, no mês X eu vou ter 15 mil e no outro 18, mas eu quero continuar pagando sobre 15, é interessante você fazer o lucro presumido. Ele, de qualquer forma, não é tão interessante, tá? Mas aí leva em conta, então, os impostos federais, que é imposto de renda de pessoa jurídica, ele já deixa de ser o IRPF para ser IRPJ. E a contribuição social do lucro líquido, tá? E que incide sobre a parcela do lucro. E aí eles utilizam a receita trimestral dos 3 meses lá, com base de cálculo nos cálculos brutos apurados, né? Então, só para ter uma noção, né, Jaqueline, Hum. na área da saúde, o imposto de renda, ele presume que você vai ter um lucro de 32% sobre o serviço que você prestar. Então, se você teve um faturamento de 20 mil, ele vai multiplicar 20 mil por 32% e vai aplicar as alíquotas. Então, tem que olhar bem se realmente você está tendo esse lucro de 32% sobre a prestação de serviço. Por isso que é bom sempre procurar um profissional que faça esses cálculos aí, dependendo do porte da sua empresa. O Simples Nacional, né? Para se vocês conhecerem alguém que falar para vocês, cara, meu contador falou para eu colocar no Simples, é muito simples. Ele me mandou uma coisinha. Ah, tá, Rafael. Ele é assim. Tá, vamos voltar aqui rapidinho. Deixa eu falar Tá? para ele, então. Rafael, é o seguinte, você constitui uma empresa e vai ser enquadrada no lucro presumido. O nome já fala, lucro presumido. Então, se você faturar 100 mil, o imposto de renda presume que você teve 32 mil de lucro e aplica as alíquotas correspondentes vigentes sobre os 32 mil. É isso que se chama lucro presumido. Se você pegar lá no mês, teve 100 mil de faturamento e você colocou todas as suas despesas, controlou direitinho e sobrou 10 mil só, o imposto de renda que você vai pagar em contribuição social é sobre os 32 presumido. Por isso que é importante essa análise. Tá ok? Beleza. Então, assim, inicialmente, Rafael, assim, como parte assim, de trabalhar dentro né, da área, eu falo para vocês, não arrisca o presumido de cara, não. Sente a sua empresa primeiro, você está iniciando um negócio agora. Não é que deixando de empreender, acho que o momento para a gente empreender é agora, para a gente ir para frente, tentar coisa nova e buscar. Só que vamos com o pé na segurança. Vocês nunca tiveram, por exemplo, uma clínica, né? Então, assim, vocês vão montar um negócio, vamos numa coisa mais segura, vamos de leve, vamos começar no lucro real, no Simples Nacional, porque vocês têm duas opções aqui que são melhores do que o presumido. A partir do momento que você sentiu sua empresa, já tá assim, tipo, eu já sei, trabalhei 1 ano com essa empresa, eu sei que mensalmente ela lucra em torno de 20 mil por mês, no mínimo aí eu quero trocar porque a minha alíquota de imposto lá vai dar menos se eu for no presumido, troca, entendeu? Depois dá para ser feito, mas aí tem que ser feito lá depois mais para frente, tá? A Não dá para opção é anual. Opção anual. não pode ir no meio do Do ano mexer. do ano mexer, tá bom? Tá, o Simples Nacional, como eu falei para vocês vão pagar os impostos juntos numa única guia, que a gente chama de DAS. Né? Então, ele é compartilhada a arrecadação, a Receita recebe tudo de uma vez, e a cobrança, então, dos impostos, eles são mais rápidos para ele.
ele é aplicado para microempresa e empresas de pequeno porte. Então, se são empresas se classificar, né, um pouquinho maior, ela infelizmente não tem como se enquadrar no Simples, tá? Infelizmente a gente tem isso e tem umas regras para o Simples também de faturamento, tá? Então vamos lá, das regras do Simples. Tá? Para entrar no Simples, ele tem que obedecer as duas a essas condições, né, que seriam a microempresa, a empresa de pequeno porte, e ele ter um faturamento anual de até 4,8 milhões. Então, assim, você não pode passar disso, tá? Se você sente que a sua empresa está iniciando agora, você não vai ter tanto faturamento assim, dá para optar pelo Simples, entendeu? Porque na segurança, aí você verificou lá que ela chegou lá aos 4 milhões e 750 mil. Você está prevendo que no ano seguinte ela vai passar dos 4 milhões e 800, aí você opta por trocar, porque ela automaticamente também já vai desenquadrar do Simples, né? Então tem que exercer uma atividade, né, cujo KNAI seja permitido do Simples e cumprir alguns pré-requisitos previstos na legislação, né? A opção do O CNAE é o Código Nacional de Atividade Econômica, então tem algumas atividades que não pode ser Simples Nacional, mas no caso de clínica pode. Pode. Tá, e formalizar o Simples, ele é feito, então, vocês têm que formalizar, como o professor já explicou, vocês trocar a forma de tributação da sua empresa, ela só pode ser feita uma vez por ano, lá no início do ano, tá? Tá, a primeira faixa de faturamento é de 16,93 sobre o faturamento total mensal para os tributos federais, que além do ISS, que aqui em Londrina é os 3%, tá? Então, de acordo Tá com a tudo quantidade, junto. já está tudo junto aqui. Então, o ISS já vem junto. Outras opções vocês têm que recolher separado. O que vem descontado lá na guia do Simples do DAS? O IRPJ, que é o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que é a CSLL, o PIS, a COFINS, IPI, né? ICMS e o ISS, que ele é o Imposto sobre Serviço Prestado, né? Lá da Prefeitura, que a Prefeitura também pega parte dela. E a contribuição para a Seguridade Social, que ele é destinado para a Previdência, então, a cargo que é a CPP. Então, a Previdência também pega parte dela aqui nesse imposto. Como eu falei para vocês, já tinha aumentado, né? Ele é recolhido pelo documento chamado DAS, que é o documento de arrecadação do Simples, e ele é uma guia que é paga mensalmente, paga todo mês, dia 20. Tá? Bom, eles, de acordo com a atividade, ele entra no anexo 3 e 5 do Simples Nacional, tá? Que tem uma alíquota mínima aí de recolhimento de imposto de 6% e a máxima de 33%. E já no anexo 5, ela é a mínima de 15,5% e a máxima de 30,5%. Por que tem as duas opções Anexo. de acordo com o fator R da folha de funcionários? Então, a gente tem um cálculo hoje lá, que a folha ela não pode passar, acho que 28%, né, professor? Isso. Então, assim... Não pode ser Simples Nacional quem tem muito funcionário também, porque a alíquota do INSS fica muito baixinha, né? Aí prejudica a Seguridade Social também. Isso, então, tipo assim, vocês têm muitos... seria simples se não visse... existe só um ali, um anexo, mas não, o Simples não é simples. O nome é Simples Nacional, mas ele tem uma série de nuances, de atividades, que vamos falar assim, no setor de vocês, ele não traz tantas diferenças, né? Mas se for uma indústria... Rafael está perguntando no anexo 3. 28%? Não, ele está falando... Não, Rafael, anexo 3 e 5 é para desconto da alíquota do Simples do imposto. Agora, Prolabore maior que 28% do lucro, daí fica complicado, hein? Aí a sua empresa quebra, meu querido, só para te avisar. Você não vai ter empresa, como é que você vai ter um Prolabore que é 28% a mais do seu lucro? Como é que você vai ter capital de giro para a sua empresa? Você não vai ter. Tem que tomar cuidado. Então, assim, não tem como o seu Prolabore ser maior que 28% do lucro. Prolabore, ele passa, tira uns 4, 5 mil, né? Se jogando meio alto. Mas 28% é muito. Você porque vai
Faz parte do planejamento, porque hoje o teto de Prolabore é 6 mil, né? 6 mil reais. Então, não adianta você pagar mais, que você só vai estar pagando imposto a mais. Então, essas opções aí de empresas, né? Toda essa distribuição desse lucro que você vai ter na tua empresa, ele já vai ter sido tributado na forma de pessoa jurídica, né? Então, por isso. Então, o dono tem que obedecer alguns limites, você não pode também dar um salário mínimo por labore, mas você tem que recolher um valor que seja compatível com o faturamento da tua empresa, né? E a diferença disso daí vai para como distribuição de lucro, que ali que não tem imposto hoje. Depois nós vamos falar disso lá na frente. Mas assim, igual você colocou aqui, Rafael, que é a empresa de um indivíduo só, que é o dono e o funcionário, né? Mas pode ser. Não, ok, mas 28% ainda você não vai ter como pagar esse funcionário. Não, depende. O que tem a obrigação Ok. de fazer? A empresa, sendo pessoa jurídica, tá? Ela tem que fazer a declaração da DMED. A DMED é uma declaração dos serviços médicos, tá? Que vocês prestam aí de saúde, que é prestado anualmente. Então, junta tudo lá, tem uma instrução da Receita Federal, né? Que é número 985. E ela deve ser apresentada pela pessoa jurídica ou a pessoa física, né? Que é equiparada à jurídica nos termos de legislação do imposto de renda, desde que for prestadora de serviço médico e de saúde, operadora de plano privado de assistência de saúde, ou prestador de serviço de saúde e operador de plano privado de assistência de saúde. Então, se presta serviço, você tem a sua empresa, você tem que fazer a DMED. Tá? Então, assim... É o cruzamento, né, que a Receita Federal faz entre o prestador de serviço e entre o tomador do serviço de saúde. Que eu vou hora que faz a exemplificar declaração de renda, a pessoa pode abater a despesa médica e daí ele já usa essa informação aí para fazer o cruzamento, para ninguém, vamos falar assim, esquecer ou colocar algo a mais, tá? Então, eu vou explicar para vocês. Você prestou serviço lá para o BIM, o Elvis. E o Elvis, lá na declaração de imposto de renda, falou que ele tomou serviço seu no ano, né, de 2019, que ele foi lá 5 vezes na sua clínica e ele gastou 10 mil. E você não declarou esses 10 mil que você recebeu. A Receita falou assim, ó, não tá vindo junto. Alguma coisa não tá batendo aqui, ó, porque o Elvis colocou aqui que o Rafael, CPF tal, prestou serviço de 10 mil para ele. E o Rafael colocou que de todo mundo que ele prestou serviço, que foi o fulano, o ciclano, o Elvis, ele não colocou aqui. Um dos dois não tá batendo, ou seja, a Receita não vai abrir só um lado da declaração. Vai chamar os dois. Vai chamar os dois. Então, assim, precisa ser feito tudo corretamente, tá? Porque um dos dois não tá declarando alguma coisa para declarar algo que não tá correto. Okay. O que é mais vantajoso, né? A gente não colocou aqui a parte do lucro real, mas o lucro real, ele tem umas alíquotas certinho para desconto. Ele é, tecnicamente, a forma mais vantajosa para a empresa. Pelo menos para mim, assim, como na parte, né, da contabilidade, eu vejo hoje como é isso. Esse trem, né? Esse trem é um negócio que a gente resolve, que nem eu falei para você se torna o melhor amigo do seu contador, porque 11 horas da noite ele tá abrindo, assim, as normativas, falando assim, peraí, deixa eu ver o que tá dando, que errou aqui. E a gente também é filho de Deus, a gente também deixa passar, acontece, né? A gente não mexe com tudo todo dia, tá? Então vamos lá, o que é mais vantajoso? Jaque, você acha que eu prefiro eu sou prestador autônomo, você acha que eu prefiro trabalhar por clínica, você acha que é melhor ter uma empresa? Na empresa, se é melhor lucro real, presumido ou simples? Deve-se analisar tudo, tá? Coloca tudo na balança. Então, você tem que verificar os valores que você está pagando de imposto, né, para fins das duas modalidades. E o profissional, né, o pessoa física, o médico, ele vai pagar o imposto de renda, né? Que nem eu falei para vocês, recolhem o carnê-leão. Não esquece do carnê-leão quando vocês for terminar a faculdade. Lembra de mim e fala assim, nossa, Jaqueline só falar o carnê-leão, 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 carnê-leão.
Então, lembra disso. Já até vê como preenche isso aí para vocês já adianta na vida de vocês. Então, chega ao máximo das alíquotas de imposto de renda, ele deve pagar até 27,5%. Então, tem o valor máximo aí também do teto sobre o faturamento anual. Então, paga o Carnê-Leão e pode deduzir algumas despesas operacionais sobre o faturamento. Vamos lá. Lembrando de novo, o que é despesa que vocês podem deduzir? Aluguel, água, luz, salário, tá? Porque são as despesas que a gente considera como usuais para atividade. Então, você precisa, por exemplo, você pagou um auxiliar para te ajudar, você pagou um salário para ele, você precisou do aluguel da sua sala, para sua atividade, entendeu? Então, ele é mais. Você tem que verificar para ver o que pode ser mais vantajoso quando comparado com uma empresa. E a empresa, o médico, também paga os tributos, né, sobre o faturamento. Como eu falei, vocês podem optar por lucro real, presumido ou simples nacional, mas as alíquotas elas são menores. Então, menores assim do que a pessoa física, tá? Então, entre um e outro, prefiram montar a empresa. Só que verifiquem as regras para cada uma das empresas, tá? Então, as alíquotas menores do que as exigidas da pessoa física. E é necessário fazer essa previsão. Contando com o auxílio da contabilidade, lembra da gente, pra vocês verem o que... Pra vocês, anda na cidade, pra vocês verem o tanto escritório de contabilidade tem aberto por aí. Gente, porque não tem como vocês viverem sem contador. Não tem. Pode fugir, foge da gente, pra você ver só, você vai bater na nossa porta. O médico das empresas, né? O pessoal fala que é o médico das empresas. Não adianta, gente. Você pode ir, esquece da gente 11 meses. O 12º mês, vão falar assim, nossa senhora, vou ter que ir lá. Vou ter que ir lá e vou ficar 3 dias naquele lugar. Vai. Tá, então vocês vão verificar qual que é o melhor entre as duas modalidades, pessoa física ou jurídica. Verificar qual que é a opção menos onerosa, ou seja, que tem os encargos menores. E ainda ver a vantagem sobre emitir as notas fiscais, obter mais abatimento através dos lançamentos de todas as despesas, né, referente à clínica ou à empresa. Então, que vai compensar mais para frente. Gente, verifiquem sempre o que vocês querem fazer, tá? Ninguém está obrigando vocês, vão abrir uma clínica porque me falaram que o imposto é menor, tá? Mas você tem que entender que você vai assumir como dono, que o dono do negócio é aquele que não pode falar assim, eu vou tirar 5 mil do meu caixa aqui porque eu preciso pagar uma conta particular. Você não pode fazer isso, para começo de conversa. Então, você vai assumir responsabilidades de cuidar da folha de pagamento de uma pessoa. E a hora que você começar a pagar a folha de uma pessoa, você vai ver que você não quer ter mais empregado, porque esse cara recebe mais que você. Então, recebe não. É que ele custa mais do que você. Nossa, eu gasto... Você vai falar assim, nossa, eu tiro aqui um prolabore de 3 mil, mas para eu ter um funcionário de 1.500, eu estou pagando mais do que eu pago para mim? Então, você vai ter que ver tudo isso, analisar isso. E aqui a gente tem para finalizar, gente, eu queria que vocês falassem para mim, qual que é o de vocês? Gente, pelo amor de Deus, fala com a gente, coloca aqui nem que sejam aqui no chat, ou fala, só coloca o microfone e fala, qual que é o símbolo de vocês aqui? Nossa, vamos lá. Triste. Eu tô me sentindo os professores da faculdade. Tá vendo como é que o professor sofre? Professor, que triste. Nenhum dos dois. Que mais? Nenhum dos dois. Isso aí, Rafaela. É isso mesmo. Exemplo disso, nenhum dos dois. Um é nosso, né? Um é do contador. Um é nosso, outro é o nosso da contabilidade, que é esse com o Elmo. E o outro é da... Esqueci, professor, qual que é o outro. Acho que é da administração, se eu não me engano. E esse aqui é de vocês. Renan, deixa eu ver aqui. Você colocou exemplar. Se na realidade muito, isso aqui será... Peraí, Jaqueline, só um pouquinho. Então, aqui está a nossa referência bibliográfica, né? Então, nós terminamos aqui a parte da apresentação.